Estás a falar comigo? Achas que mesmo que amas mais e que podes melhor, não vou dizer alguns anos, Maria, digo-te mais, pela vida te voltará depois o meu amor vai chegar, as palavras de fogo, e reversear todo o mundo. O amor vai perdonar, o Deus que estás a gostar, cabrão. Amo mais a vinha do que tudo que existe no mundo. Alô, alô, som, teste, testando. Ai, princesas, pra que tudo isso? Não se cansem. O povo já escolheu Andrônicos. Acho que é claro, não? Pela honra do vosso pai, a quem pretendeis tão dignamente suceder, e pelas leis que alegais honrar e adorar, afastem-se e reduzam a vossa força. Esse lugar é por direito de meu pai, o afamado Titus, belamente amado e armado. Mas vá, não vale a pena brigar, façamos um brinde. A paz. Ou não seria eu mais conhecida como Love Inia? A paz. Check. Obrigada. Paz e amor. Nós não podemos entrar numa viagem de que as pessoas só me chamam pelas minhas características. Eu tenho uma competência e, na verdade, uma energia, na minha opinião, não sou uma pessoa que trabalha com modéstia, que me destaca. E não é o fato de eu ser uma pessoa trans imigrante, por exemplo. Porque, sim, existe toda uma ideia de tokenização, no qual pode ser pensada. Agora, se a gente for fazer um balanço, só tenho trabalho porque sou um token? Não. Eu só tenho trabalho porque eu sou excelente fazendo o que eu faço. Meu nome é Tita Maravilha Moreira de Melo. Tenho 32 anos. Minha profissão é bastante híbrida, né? Sou uma artista híbrida no sentido onde eu me formei em teatro, mas eu trabalho com teatro, com performance, com música. Sou programadora, sou intérprete, sou criadora. Então faço um pouquinho de tudo pra sobreviver nesse mundo. Tudo começa com um sonho. Ah, quero ser artista. Mas nesse momento existe um cansaço enorme. E não vou te dizer, romantizar aqui do que é o meu sonho, eu vivo o meu sonho. Não, eu trabalho. Terezinha, licença que eu já ligo pra você. Ó.
pegar aqui. Cadê? É o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu tenho até falado, elucidado um pouco nesse sentido de trabalhe com o que gosta e não gostará de mais nada. Porque a vida vai te engolindo esse sonho de gostar, se torna um trabalho. Tenho planos, tenho metas, tem dinheiro envolvido, tem uma exaustão. Melhor assinar no computador ou no celular dá? No celular é só pôr o teu nome e dizer se tu não leste a carta, mas está. Se quiseres ler a carta. Mas é boa, acabei de ler. A carta está aqui. Deixa-te assinar uma vez. Não há cultura de direita ou cultura de esquerda. Assim, direito constitucional à cultura, sem diretriz ideológica do Estado. As monoculturas são prejudiciais, matam a diversidade, tornam o nosso mundo mais pequeno e menos rico, limitam o nosso pensamento e condicionam a nossa imaginação, tão necessários para vislumbrarmos novas possibilidades de futuro, de um futuro melhor. A cultura não pertence a um partido nem a uma ideologia. É um espelho de uma sociedade plural que se reconhece na sua complexidade, nas suas conquistas e também nas suas sombras históricas. Assinar. Qual é que era o seu horário? Segunda e terça-feira, quando é que estariam em casa? Pronto, eu entro às 10 da manhã. Também se ele quiser vir antes, também consigo ter alguma flexibilidade. Tenho é que avisar com um bocadinho de tempo. Com o Sr. Fernando, né? Tá bom. Ok. Perfeito. Os brincos. Na verdade, eu adoraria ser herdeira e poder ficar em casa descansando. Pronto, é uma brincadeira que eu gostava de ser herdeira, mas muito nesse sentido de, talvez, se eu fosse herdeira, sim, eu adoraria trabalhar com arte, mas trabalharia muito menos. Para sobreviver, para pagar as contas. Tô falando isso também para poder refletir numa sociedade atual onde as coisas estão como estão. O aluguel tá super caro, o mercado tá cada vez mais caro. Meu trabalho não depende só de mim, ele depende do governo, ele depende de perspectivas sociais, ele depende de um público. Já não sou mais uma adolescente que vai trazer aqui de que o meu sonho é ser atriz. Meu sonho é ter políticas públicas refletidas para que não precise trabalhar tanto, para que eu tenha o dinheiro redistribuído, para que eu tenha oportunidades suficientes para que eu não morra de trabalhar. Tchau, Chuchu. Tchau, beijo. 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 O que me faz levantar da cama todos os dias é o desejo de ficar rica. Mentira. É uma possibilidade também, não vou mentir, mas não quero que a coisa vá só por aí. Existe qualquer coisa pra mim, de fato, que está na força coletiva, que tem sido, inclusive, na ideia de micropolítica, muito na ideia de que eu preciso cuidar de mim e cuidar das minhas pequenas ideias, meus pequenos sonhos, das minhas movidas para pensar o mundo. Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão de que o mundo está cada vez mais difícil e permitam-me essa expressão que sinto que o mundo tá uma merda, de alguma forma, e também nunca foi o lugar mais agradável, principalmente para alguns corpos e algumas experiências, algumas identidades. O mundo estando uma merda, é difícil sobreviver dentro dele. Eu tenho um desejo de sobreviver, e mais do que sobreviver é de criar novas narrativas, de redesenhar coisas. Então eu uso muito uma frase que é: a minha maior vingança é tentar ser feliz. A minha maior vingança será envelhecer. A minha maior vingança é tentar fazer uma movida coletiva
coisas e lugares que me importam. Minha maior vingança era viajar o mundo. Então, espero não virar estatística de uma morte violenta e representativa. Então, muito nesse sentido, a construção de ser feliz é super difícil, quase impossível, no sentido que a gente acompanha hoje um mundo que caminha sempre para depressão. Basta ligar o jornal e você vai perceber que nós estamos alinhadas com as guerras e com uma depressão mundial, com políticas de extermínio. Então, o que me faz levantar da cama é tentar ser feliz, apesar dos pesares. Each one of you needs a band, either green or purple, from over there. If you're feeling brave, green. If your day is so, purple. For the next part, we're gonna do 2 rounds. We're gonna start over here. 4 movements. First one is gonna be the dead bug. Starting on the floor, your knees up, cross your arms, engage the core. And we're gonna go 5 repetitions on one side and then 5 repetitions on the other. But always keep your mid stance tight. E estica, tenta dobrar um bocadinho menos o joelho. É tipo um stiff assim para a frente. O joelho podes dobrar um pouquinho. Isso, e sobe. Nada, e vais só puxar o peito para cima e para baixo, mas tens de tirar os pés do chão. Isso, relaxa tudo, sobe. Relaxa tudo, sobe. Perfeito. 10 vezes. Agora caminha com as mãos, devagarinho, até confortável, e agora devagar para a frente, Tita, bora aí, pés no chão e o tronco no chão. O da mão, queres umas para as mãos? Temos aqui. Isso, mas não te esqueças, a barra está sempre ao pé da coxa e para deslizar pela perna abaixo. Só mesmo a deslizar, junta mesmo e desliza tudo. Já está? Relaxa lá. Perfeito. 5. Tens de pensar sempre, anca para trás, joelho para cima, relaxa. Vai todo. Exatamente. Estica os braços. Mete o pé na parede, aperta o abdominal e agora caminha. 1, 2, 3, descansa. Estava passando por uma fase de, por exemplo, nós estamos no inverno, é super difícil sair de casa para fazer exercício físico. Trabalhando muito, a cabeça fica super cheia. Então, nessa ideia de práticas para a saúde mental, eu sinto que existe uma aliança muito forte entre a terapia, a boa alimentação e o exercício físico. São coisas que eu tento. Não sou uma pessoa assídua, agora tenho começado mais forte. E eu tava tentando fazer ginásio. Não gostei, não consigo treinar sozinha, não tenho assiduidade, agora tô tentando essa, ou seja, é muito na ideia de preciso fazer qualquer coisa, eu preciso mover o meu corpo. Falar, mas você faz teatro. Sim, mas por exemplo, os últimos trabalhos que eu fiz, eles são muito mais racionais, muito mais de texto, o corpo ele se move sem grande exorbitância, então assim, eu preciso estar movendo de alguma forma. Então foi um pouco essa escolha e o desporto ele ajuda a respirar, muito nesse sentido de fazer a cabeça respirar para que eu tenha mais espaço para pensar em outras coisas, para trabalhar, para ter esse corpo mais fortinho. Então eu tenho tentado alimentar essa prática de uma vida um pouquinho mais saudável. Está melhor, aproveitar o balanço. Como é que estamos? Fixe?
Eu acho que todo corpo que é vivo, ele vai passar por olhares sociais. A pessoa gorda vai ser julgada porque é gorda. A pessoa preta vai ser julgada porque é preta. Enfim, a pessoa trans vai ser julgada porque é trans. Mas eu não vivo só disso. Eu sou bonita. Eu sou interessante. Eu não sou só julgada. Também tenho olhares de prazer, de interesse. Então, todo mundo passa pelos processos de se sentir as dores e as delícias de ser o que é. E cada um que se vire, sendo quem é. Eu sou eu. Eu não posso ser outra pessoa, não vou conseguir me transformar. Eu não sei o que Jesus Cristo sentiu, ao mesmo tempo que não sei o que a Amália sentiu, não sei o que Donald Trump sente. Então, a gente tenta negociar, mas assim, eu sou Tita Maravilha. Se torna com o nome DGS, volta a tortura do sono, que era uma semana, portanto 8 dias e 8 noites. Há casos de 18, 19, que deixam sequelas para sempre. Os espancamentos são absolutamente terríveis e há também. Eu acredito no amor. Acho que existe uma complexidade importante para pensar amor, porque acho que ela fica de alguma forma nesse lugar romântico e que fica para alguns corpos, algumas identidades, ao mesmo tempo que nos interessa renegociar esse amor. Dos grandes desejos que eu sinto agora no meu processo contemporâneo é que não me tirem o desejo de amar. Ele ainda está comigo, mas eu confesso que por algumas vezes o ódio estava vindo na frente do amor. Não como também sensações binárias, mas nesse lugar, o que eu faço com essa raiva que eu sinto? Tá, quero acreditar no amor, mas olha pro lado. Amor a quê? Sendo que a gente tá sendo atravessada por um monte de atrocidades. Amor pra quê? Eu sei quem eu amo porque eu amo. Mas um amor geral? Um amor soberano? Isso meio que não existe. O amor como músculo, como memória, como possibilidade de futuro. Então assim, tem que mexer nele, tem que lembrar de dar uma sacudida e falar: ei, gata, acorda. Não, vamos lá, vamos relembrar que o amor é importante. Do mesmo jeito que é importante criar com amor, se eu tô sentindo raiva ou ódio, eu também crio com raiva e com ódio. Também são ferramentas muito interessantes. E não deixar elas separadas como sentimentos que são lineares. Então acho que gosto muito mais da ideia de uma viagem circular, que não tem início, nem meio, nem fim. Tchau, Espírito. Beijo. Beijo, chuchu. Ai. Volta umas 10h30, 11. Tá. Beijo, tchau. Tchau, Xadê. Beijo. Beijo. Na verdade, a minha história começa como estudante de teatro. E a primeira porta que se abriu é uma porta super mágica. O teatro, ele tem qualquer coisa de... Com ele eu descobri um desejo muito grande de mover o mundo, de pensar novas narrativas. E ali no meio disso tudo, eu faço uma coisa que acaba acontecendo, que é... Começo a pensar a minha transição de gênero, ao mesmo tempo que eu descubro a palavrinha performance. E depois isso começa a me abrir. Por exemplo, a performance, muito na ideia, ela é uma linguagem cheia de linguagens, né? Ela faz a ponte e ela quebra os muros de quando você vai ver uma coisa e pensa: nossa, mas isso aqui é meio teatro, mas também tem música, mas também é meio uma instalação e tem artes visuais. Aí isso me interessou muito. E depois a possibilidade do renegociar as narrativas. Então, a partir daí, eu fui muito pensando uma coisa, a partir da necessidade. Eu preciso contar uma história para o mundo. Eu preciso me salvar desse mundo. Então eu vou aprender todas as linguagens, ou pelo menos quero ter um pezinho em cada uma delas. Também quero compor uma canção,
acho que existe no passado e ainda no presente um conservadorismo de linguagem. Ah, mas isso não é música. Não te perguntei nada. Vou fazer, vou jogar no mundo. Você tem um convite para tentar se emocionar comigo. Se quiser, vem, eu compus uma canção. Eu fiz uma peça, fiz uma instalação, fiz uma zine, escrevi uma poesia, fiz um texto. Nessa ideia de uma necessidade emocional também de me expressar, de jogar pro mundo. Tanto as minhas fraquezas quanto as impotências em relação a um mundo que tenta jogar essas identidades para baixo. Me parece que o mundo prefere, por exemplo, pessoas trans, pessoas imigrantes, pessoas racializadas. Melhor que elas estejam caladas, e elas gritando a verdade pro mundo é um pouco mais difícil de lidar com isso. Então a gente tem que aprender a gritar de diversas formas. Então nesse sentido trago a ideia de sobrevivência, e nisso acabei aprendendo como ferramenta de guerra a ideia de multilinguagem. Tu consegues ver? É isso. Ah, é isso. Desculpa. Não. Aqui disse. Ah, é aqui, né? Estava a carregar? A criança está mais tempo e estou a carregar demais? Está ligada à tomada. Já, está ligada. Não, mas era aqui, era. Só avariou. Então não se dá. Isso está fazendo certo? Faço falar. Na última vez não estava ligado. Mas São muito pequenininhas, elas atrapalham muito, indo por cima com a unha. Posso já resolver isso pra pegar no camarim de vocês? Quando eu era criança, eu queria ser artista. Então, de alguma forma, eu sou a realização da minha criança. Em muitos aspectos. E, de fato, eu tô muito próxima daquilo que eu sonhei na minha infância. Só que algumas conspirações desse sonho ainda estão para serem executados. Muito no sentido de que essa parte romântica da criança que imagina que quer ser uma superstar, que quer ser Eu fico inclusive na dúvida se eu, enquanto criança, eu queria ser artista ou eu queria ser famosa. Então, hoje eu tenho uma resposta que é: eu tenho um desejo muito grande de conseguir me estabelecer enquanto artista, poder que essa seja a minha profissão eternamente, com segurança. Não tenho desejo de ser famosa, isso é uma consequência, se rolar, porque eu vou fazendo o meu público, tem pessoas que vão gostando do meu trabalho e que vêm comigo. Isso é legal. É fixe, mas ao mesmo tempo não é um desejo imediato. É só uma realização dessa criança, mas tem algumas coisas que ainda estão por ajeitar, que é como renegociar esse romântico da profissão, né? Eu hoje em dia tenho pensado muito, porque tenho feito trabalhos maravilhosos, sou fã da minha trajetória, sou bastante interessada pelo que tenho feito, porque eu acho que tem uma movida coletiva, tem a realização de sonhos. Ah, mas eu não conheço nenhuma artista trans, então acho que você tem que pesquisar melhor. Porque só eu consigo te citar nesse momento, no mínimo umas 15 mulheres trans. No mínimo, uns 15 meninos trans que trabalham com arte. No mínimo, umas 25 pessoas não binárias para fazer o seu projeto. Depois você escolhe e entende se eles têm competência ou não. Isso é outra questão. Sempre sonhei em fazer Julieta. Esse dia ainda vai chegar, mas muito provavelmente eu é que vou ter que fazer essa peça. Eu sei o que tu tens. Tens a inveja. Os personagens, se a pessoa não escreveu que era um personagem negro, então ele é branco. Então são na minha opinião, umas burrices que foram sendo escritas na história da arte, o que não permitiu que alguns corpos fizessem determinadas personagens. Inclusive, uma das coisas que eu acho que se tornam super importantes para pensar agora: mas não tem pessoa que encaixe exatamente no meu personagem. Em algum momento a gente vai ter que pensar em instrumentalização dessas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho.
que é o feminino pra mim? Uma linguagem, uma possibilidade. Tá por aí. Provavelmente o que está na minha cabeça é algo muito mais aberto do que está na sua. Eu chuto. Ou do que está na maior parte das pessoas, que tendem a reduzir a ideia de feminino. Eu acho que é isso. Feminino é pluralidade, é uma possibilidade bem ampla, interessante, maravilhosa, como masculino também. E como as terceiras, quartas, quintas, sextas e sétimas possibilidades de tudo que existe entre. O ato contra Transfake que a Keila Brasil fez no Teatro São Luís, obviamente ele marca um antes e um depois em Portugal. E em mim, em todas as artistas trans, e não só, socialmente, porque foi a primeira vez, como se diz, jogar a merda no ventilador e deixar que ela se espalhe. Ela faz parte de um movimento que foi super importante para Portugal, mas é um movimento que não começou agora. Então acho que existe uma textura aí que o povo pensa de que nós fomos inventadas na contemporaneidade. Uma coisa que eu vos garanto, nós pessoas trans existimos desde o início dos tempos. Ah, mas agora vocês é que estão no hype. Meu amor, perceba as nossas histórias e perceba o nível de dificuldade e como a história da arte e a história do mundo nos rejeitou, nos jogou à margem. Eu fiz Lavínia, que é uma personagem que foi escrita por Shakespeare. Claro, normalmente você vai ver ela sendo interpretada com uma ideia de uma sofrência muito grande, porque a personagem é super dolorida. E eu não interpretei assim, ponto final. Bem-vindos ao Centro Cultural de Belém. Que não convidar dar só a imagem e querer desligar o seu telemóvel. A luz incomoda tanto os artistas como o público em geral. Desejamos-lhe um ótimo espetáculo. Eu seria mais conhecida como Lovinha. Eu acho que existe muita coisa entre ser perfeccionista e ser não perfeccionista. Se fosse para escolher um dos dois, sim, sou bastante perfeccionista. Principalmente no meu trabalho. O meu trabalho precisa ser impecável. A comunicação precisa ser impecável. Ninguém vai me pegar no canto da esquina e me dizer: ei, você falhou. Mas, ao mesmo tempo, não me interessa ser perfeita. Eu trabalho com a ideia de falta de acabamento. Me interessa que as coisas, muito no sentido, por exemplo, da metáfora da transição, que é: estamos fazendo algo, transicionou, chegou. Nada que eu fiz, nenhum dos meus trabalhos, eu chego e eu tenho certeza que ele está absolutamente pronto e que nada move. Não, existe é como a vida, sempre tem mais alguma coisinha pra ajustar. É como arrumar a sua casa, sempre... Não, aquilo ali podia ter sido limpado melhor, né? Uma comunicação com uma pessoa, eita, faltou falar isso. Mas eu não me deixo doer ou corroer no sentido da perfeição. Eu gosto muito de brincar entre as duas linguagens, né? Por exemplo, adoro a ideia de tentar ser perfeita no meu processo afetivo. Ninguém é perfeito, então sempre vai estar falhando alguma coisa. Tento chegar ao máximo, ser o mais carinhosa possível, ter uma comunicação mais digna possível, né? Ser frontal. Enfim, a vida é feita de negociações. Eu tento não estar ferida com a ideia do perfeccionismo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu gosto da ideia de ser uma bagunceira convicta. Quase na ideia de que, tipo assim, mesmo que esteja bagunçado, eu sei onde estão as coisas. Isso é uma espécie de uma escolha minha.
O teatro é um lugar competitivo, mas eu vou citar a letra de... Deixa eu ver se é mais ou menos assim, a letra de uma música de uma amiga que é... Desisto da competição porque eu não quero competir. Eu não me interessa, eu não me sinto competindo em nada. O que é meu tá guardado. Pode parecer um papo bem rareboa, assim mesmo. Eu consigo observar que mas eu não tenho interesse em participar dessa modalidade olímpica. Não existe espaço para todo mundo na arte. E eu penso muito nisso enquanto pedagoga, enquanto tenho as minhas práticas de pedagogia, onde de vez em quando eu ensino em alguns lugares, em algumas associações. Por exemplo, trabalhei esse ano com algumas comunidades. E aí não existe espaço para todo mundo. O que a gente pensa a partir daí? Eu vou sair no tapa para conseguir um espaço no palco. Acho que pronto. É triste? Bastante desafiador, mas é com isso que a gente tem que lidar. E aí é competitivo ao mesmo tempo que se formam novas comunidades. Então existe comunidades de engajamento que é nelas onde eu me apoio. Em vez de a gente sofrer e sair no tapa porque não tem espaço, a gente tem que se organizar e tentar buscar na fonte certa. Então tem muito essa coisa do... Será que vale a pena desperdiçar? Se você tiver só uma bala, sendo aqui, trazendo uma imagem de violência de alguma forma. Se você tiver uma última bala no seu revólver, tem que escolher para quem vai apontar. E nesse caso, eu acho que é importante se organizar para entender quem é o inimigo. Não a ideia de inimigo também como algo literal, assim, mas na ideia de que, por exemplo, para mim é muito mais de pressionar uma ideia de que as organizações governamentais nos ajudem a segurar e a pensar, a lembrar, por exemplo, a importância da arte, a importância do teatro como uma matriz das nossas sociedades, como uma forte formadora de opinião. Então, eu não quero tirar o espaço de ninguém, mas eu quero poder ter o meu espaço para revelar os meus pensamentos e poder transformar o mundo também. Por que não? Um pouco nesse sentido. Não conheço esse canal. Olha, eu adorei tudo muito, assustou-me mesmo. Não, foi ótimo. O Pedro também devia ter morrido. Lembras-te que havia um bocadinho mais fluido na ponta? Melhor. Não, mas eu sentia que não explodiu, explodiu mais tarde. Explodiu, mas foi assim um meio segundo. Mas? Faz mal, explode. O povo adorou. Sou bastante proud of myself. Porque se eu não tiver orgulho em mim, quem é que vai ter? Sou bastante orgulhosa nos meus processos, de alguma forma nas coisas boas que construí, nas coisas más também, de conseguir superá-las. E da paciência que eu fui... Que não é fácil, não tô dizendo que eu tô sempre paciente, mas na paciência que a gente vai descobrindo, em como conseguir dar uma volta na situação familiar, nos amores que eu tenho, no meu desejo de amar, na rede de afetos que eu tenho, na arte, não que eu produzo, mas na arte que eu pratico. Mas o orgulho não muito nesse sentido de... Eu, sim, sou minha fã. E sou fã, na verdade, de lembrar que eu não sou uma pessoa que se leva tão a sério, que tem qualquer coisa no foda-se que me interessa, no experimental, no exploratório, no desejo, no erro.
no fracasso que eu amo. E aí tenho orgulho em conseguir fracassar e não sucumbir. Que show. Ué, mas só Hoje eu parece que esguichou. só esguichou, não sentiu. E é tudo por do meio. É, o problema de abrir mais um buraco é que depois já não vai mais para cima. Eu adorei. Adorei. Mesmo sentir isto, adorei. Adorei. A minha maior conquista foi não ter morrido ainda. Que de tudo o resto acho que a gente já falou. O trabalho. O amor. Conseguir pagar a minha casa. Viver uma vida dia após dia. Mas a minha maior conquista foi não ter virado estatística ainda. Lutando contra a estatística e ter conseguido manter a minha sensibilidade em relação ao mundo.